Durante muito tempo, eu pensei que expansão de consciência era algo muito distante, que é especial demais, complexo demais e espiritual demais, e que isso era reservado apenas para algumas pessoas, aquelas que tinham muito conhecimento, que eram iluminadas. E, mas aí sabe o que eu descobri? Que a expansão de consciência, ela se desenrola no dia a dia, de forma simples. Ela acontece de forma simples no dia a dia. Pois é. E é tipo assim, eu não sei se você frequenta alguma igreja, e assim, eu frequento igreja, fui criada no berço evangélico, como eu já falei para vocês, e aí você tá ali na igreja, você tá ali, ou, por exemplo, meditação, você tá meditando, né, você tá no presente, seja na igreja, seja em meditação, você tá no presente. Por isso que eu gosto de ir na igreja, porque na igreja você desconecta, você fica ali só pensando no presente, só naquele momento ali em conexão. E aí o que acontece? Você vai na igreja, ou você está em meditação, aquele momento tá lindo, tá maravilhoso, mas aí você sai da igreja, ou você sai do estado de meditação, por exemplo, sai da igreja, aí vem uma pessoa e te fecha no trânsito. E aí? O que você faz? Você vai sair do eixo, porque a expansão de consciência é para isso, né? É para você praticar. Foi aí que eu descobri que a expansão de consciência, ela se desenrola no dia a dia, porque é na prática, entendeu? É ali, na vida real, no cotidiano, porque é muito lindo tudo na teoria. Na teoria é tudo maravilhoso, mas e aí, na hora do vamos ver, na hora que a vida aperta, né? E a expansão de consciência, como eu já falei para vocês, e alguns vídeos atrás, que no meu caso, a expansão de consciência aconteceu pela forma da dor. Já falei para vocês que existem duas principais formas da gente expandir a consciência, seja por observação voluntária, né? A pessoa chega ali, decide, observando a própria vida dela, ela consegue chegar ali à expansão da consciência, despertar a consciência dela, ou pela dor. A maioria das pessoas vem pela dor. Eu fui uma dessas. Precisei sofrer um colapso muito grande, um negócio muito sério na minha vida, uma perca muito grande que colapsou tudo em mim, e aí eu comecei a questionar. Foi então que a minha consciência despertou. E desde então estou expandindo. E então existem essas duas formas de a gente expandir a consciência. A maioria vem pela dor, como eu acabei de falar. E aí, o que acontece quando você descobre que você precisa despertar? O que a gente faz, né? É sobre isso que que eu vim conversar com vocês nesse vídeo. O que a gente começa a fazer? Por onde a gente começa? E eu achava que era muito complexo. Na verdade, é simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo estava com a consciência expandida, todo mundo estava desperto. E o que a gente vê hoje em dia? Muito pelo contrário, né? A maioria das pessoas estão dormindo, estão no automático, estão só reagindo à vida. É isso que a gente vê hoje em dia. Então, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Se você tiver um pouquinho de força de vontade, de querer entender, de querer saber, você consegue. Só você querer. E assim, é um caminho sem volta. Você conheceu esse mundo aqui de lei de atração, de expansão de consciência, de despertar. Esquece, amigo. Você não vai querer outra coisa. Você vai querer mais e mais disso aqui. Então, vamos conversar sobre o que fazer para poder trilhar o caminho do despertar. Eu anotei algumas coisas aqui e a gente vai conversar sobre isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a fazer é expandir a consciência, não é fugir da vida, como eu acabei de falar, né? No dia a dia, alguém pode te fechar no trânsito, seu filho pode te passar uma raiva, e aí o que você faz? Entendeu? Então não é fugir da vida, é parar de viver no automático. O que é viver no automático? É isso que impede a gente de despertar. A maioria das pessoas estão vivendo no automático. Automático é o modo de sobrevivência e não de criação. É reação, é economizar energia. O nosso cérebro, o nosso ego, ele não quer ter trabalho. O trabalho da mente e do cérebro é fazer você economizar energia. Ele quer preservar você de toda forma. O ego. Então, por isso que a gente reage, só vive reagindo. A gente não planeja, não pensa, não questiona, não observa. Esse é um dos principais fatores, um dos principais indicadores de que a pessoa está dormindo. Ela está só reagindo.
ela só está no automático. Modo sobrevivência. O modo sobrevivência ele não cria nada, viu? Como eu já falei no vídeo anterior, o modo sobrevivência ele só reclui, ele não expande. E tudo que não expande não cria, porque expansão é a frequência do todo, é a frequência de Deus. Então, se você quer criar coisas boas para sua vida, você tem que procurar frequências que te alinham com a expansão. E a sobrevivência, a reação, o medo, a culpa faz o quê? Comprime. Ai, gente, é muito fantástico esse mundo, né? Então, o primeiro passo para a gente poder caminhar pelo despertar da consciência é a autoobservação consciente, tá? Quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções, deixa de ser controlado, a gente deixa de ser controlado. Por exemplo, pensa num cavalo sem rédea, a nossa mente. Quando a gente está no automático, na reação, a gente é um cavalo sem rédea. Agora, quando você começa a observar, você põe a rédea. Aí você começa a direcionar para onde você quer olhar. Então, a primeira coisa é a observação consciente. A segunda coisa é assumir a autorresponsabilidade, tá? Mas não é se culpar, como eu já falei em vídeo anterior, em vídeos anteriores aqui, que a culpa é diferente de autorresponsabilidade. Se você não viu, vai dar uma olhadinha nesse vídeo depois que você sair daqui, tá? E autorresponsabilidade sem se culpar, mas entender que aquilo que eu penso, eu sinto e eu escolho vira a minha realidade. Então é isso. Primeiro passo, observação consciente. Segundo passo, assumir responsabilidade sem culpar. Porque autorresponsabilidade te dá a possibilidade de escolha. E escolha faz você criar uma nova realidade. Ai, que maravilha. E o terceiro passo é criar pausas. Criar pausas. Nossa, isso aqui é o que te separa da reação e da observação. A consciência, ela não nasce na pressa, tá? Ela nasce no silêncio entre o estímulo e a reação. Sabe aquele momento que dei o exemplo agora da pessoa que te fechou no trânsito? A pessoa te fechou no trânsito. Você pode escolher abrir o vidro e falar um palavrão, ou você pode parar um minuto e perceber o estímulo que vai fazer você ter a reação. A consciência é nesse segundo, é nesse milésimo de segundo. É a escolha entre o estímulo e a reação. O que você vai escolher fazer? Está na sua mão. Você não é um escravo dos seus pensamentos, das suas emoções. Você pode escolher como você vai reagir. Por quê? Por que você tem que escolher como você vai reagir? Porque do jeito que você reagir, dependendo do jeito que você reagir, você vai criar uma frequência, e essa frequência vai ser emanada, lei da vibração, que vai ativar a lei da atração e que vai fazer aquilo retornar para você. Então, se você escolher abrir o vidro do carro e falar um palavrão, você vai estar vibrando em qual frequência? Ódio, raiva. E aí, amigo, idioma de Deus é frequência, como já falei. Então, você emanou aquela vibração de raiva, de ódio, de briga, o que vai voltar para você? A mesma coisa. Entendeu? Então, quando você domina o estímulo e a reação, você tem a opção de mudar a sua realidade. E ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Porque fazer isso gasta um pouco de energia, né? E também tem toda a questão do sistema, que a gente foi preso em crenças, o sistema não quer que você acorde, o sistema quer que você fique dormindo, pessoas que dormem não questionam, como eu já falei aqui. Então é nesse milésimo de segundo entre o estímulo e a reação que faz você escolher, tá? Então isso é muito, muito, muito importante, tá? O terceiro passo, criar pausas para pensar na sua reação. Você não é a sua emoção, você não é o seu sentimento, você pode escolher diferente, porque dependendo da sua escolha, vai criar a sua realidade. Vai ativar a lei da atração positivamente ou negativamente, né? A expansão da consciência, ela não acontece de uma vez, ela acontece toda vez que você escolhe observar, ao invés de reagir. Entendeu? Só reagir. Que toda vez que você escolhe observar, amigo, minha amiga, você está expandindo a consciência. É poderoso a observação. Então, eu quero propor para você agora um exercício para você praticar no seu dia a dia. Tá? É um exercício que eu tenho tentado praticar.
Ontem mesmo fui colocada em teste. Todo momento a gente é colocado em teste, porque a vida real é assim. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. A gente só evolui no desconforto. Não tem como, né? Eu vou até anotar para falar, porque assim, à medida que eu vou conversando com vocês, eu vou passando conhecimento, a fonte vai me dando insights também, sabe? Então, eu vou até anotar isso aqui e para a gente conversar sobre isso. Crescimento, ele vem no desconforto. E a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Não vai ser Alice no País das Maravilhas, entendeu? Vai ser, às vezes vai ser desconfortável, você tem que aprender a lidar com isso. Então a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Fica ligado aqui, porque a gente vai falar sobre isso. Então o exercício, ele é a pausa consciente. Pausa consciente. Você vai fazer quando ele? Pelo menos umas 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Você tem aí um tempinho para você fazer isso, tá? 3 vezes no dia, a duração de mais ou menos de 1 a 2 minutos, tá? Então você vai fazer quando? Quando você acordar. Tentar fazer isso quando você acordar. Quando você tiver em um momento de reação, tá? Aquele momento de teste, que a situação te pede para você reagir com raiva, com nervoso, aí você vai usar esse exercício e antes de dormir, tá bom? A primeira coisa que você vai falar nesse exercício, você vai falar para você mesmo: agora eu vou parar, eu paro por alguns segundos. Você vai falar, você vai dar esse comando para sua mente: agora eu paro por alguns segundos. Você vai respirar profundamente 3 vezes. De forma lenta e consciente. É lenta e consciente, tá? Segunda coisa, você vai perguntar: o que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo no corpo? E eu estou reagindo ou estou escolhendo? Vai perguntar essas 3 fases. Anota para você não esquecer. É sem julgar, entendeu? É só observando. E a terceira coisa, você vai fazer uma desidentificação. Palavra difícil. Desidentificação. Você vai dizer automaticamente, assim, mentalmente, ou você vai dizer em voz bem baixinha, tá? Tentando se desidentificar com a sua mente. Eu percebo esse pensamento. Logo, eu não sou ele. Olha só que poderoso. Eu percebo esse pensamento, então, logo, eu não sou ele. Se você está percebendo o pensamento, você não é ele. Você está observando o pensamento, não é? Olha que coisa. Se você observa, você não é ele. Ele só está acontecendo. E você está observando. Aí, o quarto passo é você fazer uma escolha consciente. Você vai finalizar com uma pergunta-chave. Qual escolha mais consciente eu posso fazer agora? Qual escolha mais consciente eu posso fazer agora? E você pode acrescentar mais, tá? Qual escolha consciente eu posso fazer agora que vai criar mais para mim agora e no futuro? Porque como eu falei para vocês, vibração de contração não cria. Só o que cria é vibração de expansão. Então, qual escolha consciente eu posso fazer agora que vai criar mais para mim agora e no futuro? Pronto. Você já vai ter uma resposta. Vai vir. A resposta vai vir. Então, isso aí são micro hábitos, micro escolhas que vão mudando o seu estado interno. O que interessa, na verdade, é o seu estado interno. Então, micro escolhas mudam o seu estado interno. E isso acontece o tempo todo no dia a dia. Não é para pessoas escolhidas, não é para pessoas selecionadas, não é para quem é mais inteligente, não é para quem é mais... não é para quem é mais rico, mais pobre, não, é para todo mundo. Porque a vida está acontecendo para todo mundo, a todo momento. Então, você precisa escolher e parar de reagir e sair do automático. Precisa. Para você continuar prosseguindo, progredindo no caminho do despertar. Então, fazer esses passos, fazer esse exercício, sair do automático, ser o observador consciente, entendeu? E assumir a autorresponsabilidade sem se culpar, né? Vamos lá relembrar. Primeiro, a autoobservação consciente, sair do automático. Segundo, assumir a autorresponsabilidade. E o terceiro, criar pausas. Criar pausas. Pega isso, coloca isso dentro do seu coração. Criar pausas. Isso separa você do estímulo e da reação. E aí cai na lei da causa e efeito. E dependendo do que você planta, você vai colher. Então, amigo, é maravilhoso. Então, para fechar, eu quero que você leve isso aqui para você. Ó. Toda vez que eu escolho observar, em vez de reagir, eu expando a minha consciência. É isso. Não tem mais nem o que falar.
entendeu? Esses são alguns passos, né? Porque tem muitos passos ainda. Não é só isso não, tem muita coisa. Esse vídeo aqui já tá com mais de 15 minutos, tem que encerrar isso. Mas eu vou trazer mais passos, porque tem mais coisa. Não é só isso não. É uma caminhada, é uma escalada. Então fique com essa frase. Toda vez que eu escolho observar ao invés de reagir, eu expando a minha consciência. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado em algum momento, em algum aspecto da sua vida, tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.